Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos neste primeiro domingo da Quaresma e nós precisamos meditar esses 40 dias. A verdade é que muita gente vai levar esses 40 dias como se fossem qualquer outros 40 dias. Essa é a verdade. Dentro da própria Igreja Católica, tem cristãos que vão viver do mesmo jeito. Não sei se você é um desses. O que é viver do mesmo jeito? Viver do mesmo jeito, mudou nada, mudou nada. A vida segue normal. A vida segue normal. Tem aqueles que vão simplesmente mudar um pouquinho. Vamos tirar, como eu levei muitas vezes a Quaresma na minha vida, sim, sou bem sincero com vocês. Tanto é que como é que começou os rosários? Muita gente me pergunta, como é que começou essa questão de rosário na madrugada? Começou comigo dizendo a mim mesmo que eu queria viver uma Quaresma diferente. Eu já era sacerdote há alguns anos, eu falei, eu não posso levar uma Quaresma igual, eu preciso fazer uma Quaresma mais profunda, diferente. E foi então quando eu comecei, eu quero rezar um rosário na madrugada, eu quero me sacrificar, Foi aí que começou, quem quiser, aí depois eu abri na live, quem quiser estar comigo vem, mas eu quero fazer algo diferente. Porque muitas vezes na minha vida era simplesmente assim, a Quaresma vamos tirar o doce, vamos tirar a carne, vamos tirar isso, vamos tirar aquilo e pronto, acabou. Então veja, há aqueles que não farão nada, há aqueles que acham que tirando isso e aquilo já está resolvido, mas eu acho que nenhum e nem outro talvez seja o ideal. O primeiro, deveríamos abortar. O segundo, acho que não é o ideal. Talvez o terceiro nível, que seria fazer uma Quaresma, onde a sua vida muda, onde os seus horários mudam e onde você adentra num retiro espiritual. Como nós estamos vendo no Evangelho, que o Espírito conduziu Jesus ao deserto. Então veja, o Espírito está conduzindo a sua igreja para o deserto, para fazer um retiro. Então esses 40 dias, eu espero que você viva o seu deserto espiritual, um retiro espiritual. E veja, o Evangelho foi bem claro ao dizer que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Esse ser rebelde e desobediente. Quem é o diabo? O diabo é um espírito rebelde, desobediente, que não quis obedecer a Deus. Era um anjo bom que se rebelou contra Deus. Ontem, na pregação de ontem, eu dizia o que era o mal. O mal é o estrago do bem. Porque não foi Deus quem criou o mal, você entende? Não foi Deus quem criou o mal. Então o que é o mal? O mal é o bem estragado.
Mas não é que Deus estragou o bem. O próprio ser escolheu ser mal. E assim como uma maçã estragada, que se ficar perto das outras vai estragar as outras, assim é o mal. Ele também contamina e ele é capaz de estragar os outros. Deus não fez este anjo ruim, Deus fez esse anjo bom, só que ele escolheu ser mau. Ele escolheu ser mau. E a partir de agora, ele vai usar todo o poder que ele tem para fazer o mal à humanidade, fazer o mal à criação de Deus. Portanto, o diabo existe. Se alguém disser que o diabo não existe, é uma mentira, então a gente tinha que rasgar a Bíblia estaria toda errada. O diabo existe. E ele tem o seu poder ele não tem o poder de me obrigar a fazer algo. O diabo não pode te obrigar a nada. O diabo não pode pegar sua mão e obrigar você a matar alguém. O diabo não pode pegar sua língua e fazer sua língua falar o que você não quer que ela fale. O diabo não tem poder de pegar os seus olhos e que seus olhos olhem para onde ele quer. Não, você tem liberdade, e essa liberdade o diabo também não tem poder sobre ela. Agora o diabo tem uma arma. E a sua arma se chama tentação. Então imagina você que diz assim, vamos lá, vamos dizer que você gosta muito, vamos dizer que você gosta muito de sorvete e está um calor muito grande. E você diz que não quer tomar sorvete, você não pode tomar sorvete, o médico diz que você não pode tomar sorvete, mas de repente está um calor muito grande, você ama sorvete, e você está na casa de alguém, tem o seu sorvete favorito, e aí a pessoa te oferece, você diz não, obrigado, só que ela fica insistindo, olha aqui ó, come, chupa, olha que marca que é. Ai meu Deus, é a marca que eu mais gosto. Aí ela olha para fora, tá calor demais. Ah, mas o médico disse que eu não posso. Ah, mas só uma vez. Acho que não vai dar nada não. Aí a pessoa vai ficar insistindo, ela vai ficar assistindo. Isso talvez seria uma tentação. É uma tentação, é ou não é? Dificilmente você conseguirá resistir. A pessoa consegue resistir, ela fala, ah, daqui, e chupa o sorvete. Claro, esse exemplo não chega aos pés do mal que é a tentação. O diabo então ele tem esse grande poder nas mãos, ele é tentador, ele tenta, ele te provoca, ele apresenta coisas que são más, mas ele apresenta como se fossem boas. Aqui está a estratégia da tentação, meus queridos. Por quê? Se o diabo te apresentasse algo que aquilo fosse totalmente ruim, você não aceitaria. Então se o diabo dissesse assim para você, olha, se você fizer esse pecado que eu estou te propondo, você vai parar no inferno, você ia fazer? Não, então não. Se é para parar no inferno, eu não quero não. Se o diabo dissesse assim para você, olha, se você cometer esse pecado que eu estou te propondo hoje, o teu casamento vai ser destruído. Não, se meu casamento vai ser destruído, eu não quero.
Se você fizer isso que eu estou te propondo, a sua saúde vai para o brejo, a sua vida espiritual, você vai perder a amizade com Deus, você não vai poder mais comungar. Então comete esse pecado e você não poderá mais comungar, e você não terá mais comunhão com Deus. Se o diabo fosse claro, a gente não faria. Só que o que é a tentação? É uma enganação. Ele vai tentando te iludir. Ele vai tentando mentir para você. Você está entendendo, sim ou não? Ele vai entrando na tua mente. Ele vai entrando no teu coração. E ele gosta de penetrar. A gente tem algumas fraquezas para o diabo. Qual é a nossa maior fraqueza? São os nossos sentidos. O que são os sentidos? 5 sentidos. O tato, tocar. A gente gosta de sentir prazer no que a gente toca. A gente gosta de sentir prazer no olhar. A gente gosta de sentir prazer em cheirar. A gente gosta de sentir prazer no paladar. Faltou um. E a gente gosta de ouvir coisas que nos dão prazer. Então, como o diabo sabe disso, o diabo então ele investe nos nossos sentidos, porque é a forma mais fácil de iludir a gente. Porque a gente começa a sentir prazer. E quando a gente começa a sentir prazer, a gente olha para uma coisa e começa a sentir prazer, a gente já começa a se envolver com aquilo. Então vamos lá, qual é o sentido que mais nós estamos vendo em Adão e Eva? Porque a primeira leitura começou a falar do relato onde o diabo tenta Adão e Eva e eles caem. E o diabo entra pelo sentido dos olhos. Adão e Eva vê que o fruto é bonito. Eles veem que o fruto é atraente. E eles começam então a ter um prazer. Veja que tudo isso é enganação. Porque que você tem que entender o seguinte: se Deus falou que não é para comer, não é para comer. Se Deus falou que ali não é para você se deleitar naquilo, então você não vai se deleitar naquilo. Na verdade, aquilo não tem prazer. Porque se Deus falou que não pode, então que prazer que existe nisso? Não existe nenhum prazer aonde Deus diz que não pode. Mas o diabo, ele pelos olhos, que é um dos principais, viu? Santo Afonso chega a dizer que o pecado é assim. Ele começa pelos olhos. A partir dos olhos você começa a pensar naquilo, começa a alimentar aquilo, e daquilo desce para o coração. E aí você decide no coração. Primeiro você olha, depois você fica pensando e imaginando, e depois você decide no coração. Por exemplo, se a gente pegar o grande pecado do adultério. O que é o adultério? O adultério é quando você simplesmente... E começa como o adultério? Começa quando você começa a olhar para um homem que não é teu. Quando você começa a olhar para uma mulher que não é tua. Veja, interessante, porque foi bom entrar nesse assunto, porque o salmo de hoje é o salmo de Davi. E por que Davi compõe esse salmo? Senhor, eu pequei contra vós. Olha o salmo de hoje. Tende, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço, Davi, eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei todo o mal. Por que Davi está tão arrependido? Por que Davi está pedindo perdão? E graças a Deus pediu perdão. E por isso que é o grande Davi ainda, porque pecou, mas se arrependeu. E veja, isso é interessante também. No nosso caminho nós vamos pecar, minha gente. Mas é importante que a gente se arrependa.
Alguém precisa tirar o carro CTC 8191 Corsa azul. Corsa azul. CTC 8191 Corsa azul, tire seu carro. Davi teve que se arrepender. Graças a Deus se arrependeu. Qual foi o pecado de Davi? Estava na varanda da sua casa, como talvez todos os dias fazia. Como é bom estar na varanda da casa, significa que você tem uma visão bonita. Só que de repente, uma mulher, achando que não tinha ninguém, começou a tomar banho no rio. E como é que toma banho? Sem roupa. O que Davi deveria ter feito? Veja, a tentação é uma provocação. E os sentidos são uma fraqueza. Eu disse que um dos nossos sentidos mais frágeis são os olhos. Quem não tem olhos tem uma vantagem na vida, ao menos. É claro que o diabo vai por outro lado. Ninguém está livre. Não tendo olho, ele vai por outro lado. Não estou dizendo que seja bom. Quantos irmãos nossos sofrem muito com esta doença, né? Adão e Eva pecam pelos olhos. E nós estamos vendo a mesma história se repetindo em Davi. Porque Davi vê uma mulher tomando banho. Davi vê uma mulher, e detalhe, ele começa a ver que aquela mulher é linda. Porque se fosse uma véia tudo caído, talvez... Desculpa. Mas o diabo não vai botar uma véia. Escuta isso, o diabo não vai colocar algo que não te atraia. O diabo vai colocar alguma coisa que te atrai. Não adianta colocar uma coisa que não te atrai. O diabo vai colocar uma coisa que te atrai. E ele vai colocar algo que é bom, algo e pode mexer na situação, e aquilo pode se tornar um estrago. Veja, aquela mulher está tomando banho. Era o costume da época, tomar banho no rio. Ela olhou, não tinha ninguém, não tinha nada. Ela achou que não tinha nada. Nosso sentido é fraco. Então o que Davi deveria ter feito? Aliás, eu já diria, e o que Adão e Eva deveriam ter feito? Ok, olharam para o fruto. Esse fruto é atraente, mas Deus disse que não pode. Esse fruto é atraente, mas é atraente. Davi, esta mulher é atraente. Até aqui não há pecado. Se fosse assim, se só olhar... Veja, a igreja nunca disse que olhar é pecado. E nem mesmo que pensar é pecado. E nem mesmo que sentir é pecado. Porque se fosse assim, minha gente, aí nós estava tudo no inferno mesmo. Por quê? Porque nós não governamos essas coisas. Por exemplo, se simplesmente olhar fosse pecado, ninguém mais poderia sair na rua. Teria que ficar todo mundo trancado dentro de casa. Porque hoje você anda na rua, é um escândalo para os nossos olhos. É um escândalo. A gente nunca viu uma geração se vestir tão mal como a nossa. Nunca vimos. E basta olhar as fotos dos nossos antepassados. É só olhar fotos de como eles se vestiam, de como eles andavam, de como as mulheres se comportavam, e agora até a depravação nos homens, como os homens se comportavam na época. Hoje nunca teve uma geração que se vestiu tão mal como a nossa. Nunca existiu. Nunca. Então, andar na rua está difícil, para homens e para mulheres. Está difícil. Então, se
Se simplesmente olhar fosse o pecado, nós não poderíamos mais sair na rua, porque saímos na rua e vemos depravação na vestimenta. As mulheres se vestem mal. E quando eu digo mal, não é mal, ela não combina as cores, aí fica uma roupa feia. Não, quando eu digo mal é sensual. As mulheres estão se vestindo com sensualidade, e os homens as mesmas coisas, querem mostrar os seus músculos, querem mostrar o seu corpo, querem tudo. Os homens que antigamente andavam com roupas largas, eu me lembro quando eu era adolescente, eu queria aquelas roupas largas. Os homens de hoje querem roupas apertadas, para que as mulheres vejam o tamanho do que ele tem. Desculpa. As mulheres dizendo verdade. Assim também as mulheres. Por que a roupa apertada? Para a gente ver as modelações, né? Para que o homem enxergue isto. E veja quando uma pessoa que não quer ser sensual, como é que ela se veste? Ora, ela não coloca uma roupa tão colada para que não se veja as formas do corpo. Porque isso não é qualquer pessoa que pode ver. Isto o seu marido tem que ver. Isto a sua esposa tem que ver. As formas do seu corpo, a nudez do teu corpo. Alguém pode ver. Seu marido, sua esposa. E somente ele, somente ela. E isso é pudor. Pudor é quando você guarda o teu corpo para quem é devido. Para o seu marido, para a sua esposa. Mas hoje o marido anda com a mulher nua do seu lado, andando pela rua, e os homens tudo olhando a mulher dele, ele não está nem aí. Depravação. Que mundo que nós estamos vivendo. Mas isso é só um parênteses. O que Adão e Eva deveriam ter feito? O fruto foi atraente? Tire os olhos. Tire os olhos. O que Davi deveria ter feito quando viu aquela mulher atraente? Ele deveria ter voltado para sua casa, tirar os olhos, E já que ele era o rei, podia ter dado uma ordem: nunca mais quero ver essas mulheres tomando banho aqui no meu rio, nesse rio aqui na frente. Avisa, coloca guardas. Mas não. Adão ficou olhando o frutozinho, é bonitinho. Parece que é gostoso. E Davi ficou lá, Se tivesse uma lupa, ele ainda colocava a lupa. É igualzinho, você está lá no canal, você está lá no seu celular, está normal. De repente, uma mulher aparece com os negócios de fora. Aí você, não pode ver. Aí, mas só, deixa eu ver o que tem aqui. Aí você clica. Aí você vai. Aí aquele vídeo te leva para outro vídeo. Aí de repente você já está envolvido. Porque você não parou de olhar. Gente, o que está acontecendo aqui? Tentar. O diabo vai te jogando coisas. O diabo vai te tentando. Aí o teu casamento não está bem, ele vai apresentar uma mulher que te soe, que te atraia. Teu casamento não está bem, vai te colocar um homem lá no seu trabalho que te trata bem, que é um homem educado, que não trata igual o seu está te xingando, o seu briga com você todo dia, você diz que está te tratando como uma escrava. Esse aqui me trata com honra, este daqui me trata com educação, esse daqui parece que me ama, e o diabo vai colocando lenha. Você está entendendo? É assim ou não é? Gente, mas tudo isso você não vê às vezes. Tudo isso você não percebe. E tudo isso às vezes é questão de segundos. Davi deveria ter tirado os olhos. O que Davi fez? Ficou olhando. O que Adão e Eva fez? Ficou olhando.
Então eu já estou te dando um grande conselho. Se você ficar olhando, você vai pecar. Então tem que fazer o quê? Tirar os olhos. Tirar os ouvidos. Tirar a mão. Por exemplo, é por isso que a gente fala, casalzinho de namorado. Você já viu o casalzinho de namorado? O que eles querem? A mão é um perigo. É incrível como no namoro a mão ela... Tem gente que tinha que... Eu vou confessar uma coisa para vocês. No dia que eu namorei, porque eu namorei para entrar no convento, eu falei, eu preciso namorar para ver o que eu quero, né? Se eu quero ser padre, se eu quero casar. Namorei com uma menina que eu gostava. E eu lembro que eu disse para ela. Primeira vez que eu namorei, eu já vi que minha mão queria ir em uns lugares. Eu ali com 16 anos... Mas eu lembro que já no início do namoro eu disse para ela: se um dia essa minha mão tocar onde não deve, você bate nela, você tira ela. E ela falou: tá bom. Se bem que o perigo ela também não dá conta de bater, né? Mas graças a Deus deu certo. Naquela época deu certo. Então veja, a mão quer ir onde não deve. Então é preciso tirar a mão, é preciso tirar os olhos, é preciso tirar o ouvido. Por exemplo, as pessoas que o diabo vai tentar com a fofoca. Você gosta de ouvir fofoca, você gosta de ouvir falar da vida dos outros. Então é preciso tirar os ouvidos disso. É preciso tirar a língua do que você gosta, porque você gosta de falar da vida dos outros, você gosta de comer exageradamente. Então é preciso tirar a língua. Veja, tirar os sentidos. Não é à toa que Jesus vai dizer: se teu olho te leva ao pecado, arranca ele e joga fora. Quem falou isso? Quem falou isso? Jesus falou que se teu olho te leva ao pecado, arranca ele e joga fora, porque é melhor você entrar com um olho só no céu do que ir com os dois olhos para o quinto dos infernos. O que Adão e Eva deviam ter feito? Arranca os olhos. Não fisicamente, espiritualmente falando. Tira teus olhos disso, Adão e Eva. Davi, tira os teus olhos disso. Adão e Eva fizeram? Fizeram? Davi fez? Adão e Eva diz a palavra que eles comeram o fruto. E Davi fez o seguinte: chamou os guardas, chamou o pessoal lá que ele mandava. E quem achou que ele ia dizer: olha, manda aquela mulher embora, ela está me tentando. Ele fez o seguinte: chama aquela mulher aqui, porque quero dormir com ela esta noite. E Davi cometeu o seu grande pecado. E tudo começou com o quê? Os olhos. Tome cuidado com seus olhos. Como eu disse, andar na rua hoje está difícil, mas olha para frente, filho, olha para frente. E quando na frente aparecer alguma coisa, olha para o chão. E quando no chão aparecer uma coisa, olha para o alto. E quando aparecer, você olha para dentro, fecha os olhos. Porque está difícil. Jesus, a segunda leitura está dizendo que Jesus é a figura, Jesus é a figura daquele, é como se fosse, cadê? Eu vou pegar a palavra exata aqui, para não falar diferente, vamos ver se eu acho. Adão. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que deveria vir. Veja, Adão era a figura, como a figura provisória daquele que devia vir. Então, por isso que Paulo vai dizer que Jesus é o novo Adão.
O primeiro Adão peca, o primeiro Adão cai na tentação, o primeiro Adão comete o pecado, e Paulo está dizendo: o pecado de Adão, mesmo que você não tenha feito o mesmo pecado de Adão, você carrega o mesmo pecado de Adão, simplesmente porque ele é teu pai. É genético. Genético. A gente herda algumas coisas do nosso pai. Esses dias eu fiz uma cirurgia de pedra no rim, porque meu pai tem pedra no rim, me lasquei. Peguei as pedras no rim. É genético, hereditário. O pecado também foi assim, genético, hereditário. Nós nascemos na mesma desgraça de Adão. Eu e você. Jesus é o novo Adão. E o que está acontecendo? Preste atenção, a mesma história do paraíso está se repetindo. Se naquela primeira vez Adão estava lá, e aí o diabo chegou, da mesma forma, agora Jesus está aqui, e o diabo apareceu. E o diabo começou a tentar Jesus, Se você é todo poderoso, você está com fome. E Jesus estava com muita fome, 40 dias sem comer. Jesus, imagina você 40 dias sem comer, como é que você estaria? Como é que você estaria? Tem gente que não aguenta ficar 3 horas sem comer. 40 dias sem comer. Jesus estava com muita fome. O diabo percebeu. Então qual seria a fraqueza de Jesus? A fraqueza de Jesus seria o paladar. Então por que você não transforma essa pedrinha aqui em pão? Você tem esse poder. Por que você não faz essa pedrinha virar pão? E por que você não se joga daqui, aí os anjos vão te salvar aqui? Ficou tentando Jesus. E por fim, qual era o desejo do diabo? Se você fizer isso, ó o meu reino aqui, tudo isso aqui pode ser seu, se você me adorar. Qual é o desejo do diabo? Ser colocado no lugar de Deus. Este é o maior desejo do diabo. Ele quer que você preste culto a Ele. E eu pergunto a vocês, meus queridos, nos dias de hoje, tem gente prestando culto a Satanás, sim ou não? Existem desde aqueles que prestam o culto satânico. Então, para quem não sabe, existe missa negra. O que é missa negra? É uma missa, não podia nem chamar de missa, mas é uma missa satânica. Então tem um altar, mulheres nuas ao redor do altar. E detalhe, eles roubam a Eucaristia da nossa igreja, porque o diabo acredita em Jesus que está aqui. Se muito católico não acredita, se muitas pessoas do mundo não acreditam, o diabo sabe que na Eucaristia está Jesus. Eles roubam Jesus das nossas igrejas, levam para essas missas negras e fazem profanações com Jesus sacramentado, que eu não vou nem dizer aqui. Então, existem pactos com o diabo, e isso está crescendo no mundo. Então, mas veja, isso talvez seja o maior culto ao demônio, onde as pessoas de fato não querem ser de Deus. Esse tipo de gente não quer ir para o céu, esse tipo de gente já quer ir para o inferno mesmo, esse tipo de gente quer adorar Satanás mesmo, já foram tomados, eles estão possuídos. Agora, o diabo não precisa só ser adorado assim, porque o importante para o diabo é o seguinte: veja o que Jesus fala, olha como Jesus responde:
Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus, somente a Ele prestarás culto. Diga comigo: somente adorarás o Senhor teu Deus, somente a Ele prestar culto. Então, no mundo de hoje, tem gente que não cultua a Deus, mas cultua o dinheiro, cultua o lazer, cultua o descanso. Por que que cultua o descanso? Porque não vem para a igreja, porque tem que descansar. Não adora a Deus, porque tem que trabalhar, cultua o trabalho, cultua os prazeres deste mundo. Então, minha gente, sim, existem muitas pessoas hoje que não estão cultuando a Deus para cultuar este mundo. Essa é a estratégia do diabo, é isso que ele quer. Ele fica feliz com isso, quando você deixa Deus para cometer a idolatria. É por isso que Jesus fala: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E eu pergunto para ti: você tem caído na lábia dos Satanás? Como é que está a sua vida? Você está conseguindo resistir ao demônio? Ou você está caindo como uma presa fácil nas mãos de Satanás? O que Adão e Eva deveriam ter dito a Satanás, como Jesus? Vai-te embora, Satanás. O que Davi deveria ter dito? Vai-te embora, Satanás. O que Jesus disse? Só ele, Jesus disse: vai-te embora, Satanás. Deixa eu falar para você, meu filho, quando Satanás aparecer, você precisa entender que ele está aí, e você precisa ter coragem de dizer: vai-te embora, Satanás. Você não tem coisa, nunca Satanás tem coisa boa para você. Nunca. Vai-te embora, Satanás. Vamos dizer todo mundo forte? Você tem que entrar dentro da tua casa e abrir tua porta e gritar alto: vai-te embora dessa casa, Satanás. Porque quando é que você também vai ficar feliz em ver teus filhos pecando dentro da tua casa, em ver teu marido pecando dentro da tua casa? Você não pode ser, porque veja, no mundo de hoje também a gente está vendo isso, as pessoas estão se acostumando com o pecado dentro de casa. Então teu marido bebe, você já se acostumou. Ou então teu filho está lá no pecado, fazendo coisa que não deve, se prostituindo com a namorada dentro de quarto, vendo coisas indecentes, ouvindo músicas indecentes. Às vezes sua casa está cheia de pecado dentro dela. Você tem que ter coragem de dizer: vai-te embora, Satanás, da minha casa. Está passando um filme. Às vezes você está assistindo um filme, você nem sabe o que tem naquele filme, é a primeira vez que você assiste, mas de repente começa a cena de sexo. Vai-te embora, Satanás, da minha casa. Tenha coragem de desligar essa televisão. De repente você está ouvindo música e começa aquela música profana. Vai-te embora, Satanás, da minha casa. Desliga esse som, desliga essa música. Mamãe e papai tem que ter coragem de desligar a tomada da casa. O filho está assistindo coisa, o papai e mamãe tinham que ter coragem de desligar a luz de casa. Falar: essas porcarias você não vai escutar aqui não. Ninguém é obrigado a ficar pensando as besteiras que essa música está falando. Agora, se a gente não tiver coragem de dizer para o Satanás ir embora, Satanás vai se sentir muito confortável, vai se sentir bem acolhido e fará um estrago na tua vida. Você que escolhe. Eu que não quero a visita de Satanás na minha casa, na minha vida, eu toda vez tenho que mandar: vai embora. Vai-te embora daqui, seu capeta dos infernos. Vai para o seu lugar. Entendeu, sim ou não? Para terminar, eu estou dizendo que Satanás te visita. E quantas vezes ele vai te visitar ao dia? Quantas vezes? A Bíblia diz que ele é como um leão que ruge ao teu redor,
procurando a quem devorar. Então, na verdade, o diabo está aqui, ó, rodeando você, rodeando você, rodeando você. Ele não vai deixar você. Agora é claro, do seu lado tem um anjo da guarda que te protege, do teu lado tem Deus, tem a Santíssima Trindade, do seu lado tem a Virgem Maria, do seu lado, você não precisa cair na artimanha dele. Agora cuidado, também é importante não dar brechas para ele, porque o diabo está rodeando, por quê? Ele está esperando uma brecha, porque se você estiver em oração, ele não pode entrar, se você estiver em jejum, ele não pode entrar, então ele fica ali, ó, aí você está jejuando, você está participando da Eucaristia com amor, você está adorando Jesus sacramentado com amor, você obedece e cumpre a palavra de Deus, você reza o seu rosário, ele não está conseguindo entrar. Você está entendendo? E por que ele não está conseguindo entrar? Porque você está vigiando e orando. Vigiai e orai para não cair em tentação. Então, como você é uma pessoa que vigia, como você é uma pessoa que ora, o diabo não consegue entrar, porque você vigia, porque você ora noite e dia. Aí o diabo fica furioso, porque quero tentá-lo, eu quero fazer ele cair, mas não consigo, porque ele vigia, porque ele ora, porque ele jejua, porque ele reza. Agora se você parar de jejuar, parar de rezar, parar de ler a palavra, parar de viver a palavra, pronto, o diabo começa a achar brechas, e o diabo vai entrando e vai fazer arruaça. E o diabo tem feito arruaça na sua vida. O diabo muitas vezes tem feito arruaça no teu casamento. O diabo tem feito arruaça na sua família. Sim ou não? Olha para quem está do seu lado e diga: não seja bobo na mão do diabo. Olha para ele e diga: vigia e ora. Dá um tapinha na cara dele e fala assim: acorda, acorda. Amém? Diga forte comigo: eu vou vigiar e orar. Para não cair em tentação. É tão verdade que eu estou falando, que quando os discípulos perguntam para Jesus: Jesus, ensina-nos a rezar. Na hora Jesus já falou: já que vocês estão querendo aprender a rezar, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Eu vou ensinar vocês a rezarem todos os dias, pedindo para que vocês sejam livres do diabo e da tentação. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso, ele pediu para você rezar isso, porque ele sabia, o trem vai vir, o diabo vai vir. Padre Pio chamava o Barba Azul. O Barba Azul vai vir. E o pior, ele conhece as tuas fraquezas. Ele conhece. O diabo não pode saber o que você está pensando, não pode. Mas ele, pelos seus atos, pelo que você fala, pelo que você, como a forma como você reage, ele é um bom psicólogo. Então ele olha e fala: eu já sei o que ele está pensando. Não precisa falar, eu já sei. Então, do jeito que você está olhando no celular, de repente você fica um pouquinho diferente, pô, você já sabe. Ele já sabe o que você está pensando, o que você está sentindo. Ele sabe, ele tem um conhecimento muito elevado. Toma cuidado com o diabo. Agora eu não posso deixar de falar como Paulo terminou falando. Se grande é o pecado,
muito maior é a graça de Deus. Então, deixa eu falar uma boa notícia, porque parece que toda pregação ela é de uma forma negativa. O diabo tem poder, o diabo vai te tentar. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Paulo termina dizendo que grande foi o pecado, a tragédia foi grande, mas a graça de Deus é muito maior do que o pecado, e essa graça é oferecida para você. Então eu estou falando de um diabo forte, sim, estou falando de um diabo forte, eu estou falando de um diabo poderoso, estou falando de um diabo que tem poderes, mas eu quero que você entenda que você não é obrigado a pecar. Eu quero que você entenda que nós temos uma graça muito maior, e essa graça está disponível. Jesus aqui, todas as graças foram liberadas. Ele nos salvou da mão do diabo, Ele nos salvou dessa escravidão. Nós não somos escravos do diabo, e Ele te deu todas as graças que você precisa para não pecar, para não cair. Todas. A graça é maior. Diga comigo, a graça é maior. E por favor, se você um dia cair como Davi caiu no pecado do adultério. Davi chegou a querer matar uma pessoa para se livrar da culpa desse pecado, de não saberem o que ele fez. Se você pecar, lembre-se de como Davi se ajoelhar e dizer: meu Deus, eu pequei contra vós, eu estou arrependido. Então vá para o confessionário. Então eu digo para você, quaresma é tempo de confessionário. Entre no confessionário e peça perdão de tudo que você tem feito de errado. Peça perdão ao sacerdote que é Jesus Cristo e diga para ele: Padre, caí nesta tentação. Com humildade, com arrependimento, caí nessa tentação. Eu não fui forte o suficiente, não resisti o suficiente. Vá pedir perdão como Davi, humilde, com lágrimas nos olhos, e saia dali disposto a nunca mais pecar, porque a graça é maior. Diga comigo, a graça é. Um dia Jesus encontrou uma mulher adúltera, ou melhor, a Bíblia diz que numa determinada mulher havia 7 demônios, uma mulher possuída pelo inferno, uma mulher possuída pelo capeta. Essa mulher se chamava Maria Madalena. 7 demônios. Só que diz a palavra que quando ela encontrou Jesus, a graça foi maior. Todo aquele pecado que ela vivia, ela conseguiu dar a volta por cima. Porque deixa eu falar, com Jesus você vai dar a volta por cima. Amém? Maria Madalena deu a volta por cima e ela venceu todos os seus demônios que havia dentro dela. Dentro de nós tem demônios que a gente precisa combater. E a gente precisa ter coragem de dizer para cada demônio que existe dentro de nós: vai-te embora. Para todos os demônios que ela tinha, ela teve coragem de dizer: vai-te embora. E quando você expulsa todos os demônios da sua vida, você está dizendo também: Jesus, eu já expulsei todos os demônios da minha vida, agora vem Jesus, eu te assumo como meu Senhor, eu te assumo como meu Deus. Eu não tenho mais espaço na minha vida para o diabo, eu não tenho mais espaço na minha vida para as coisas mundanas. Jesus, eu te aceito. Jesus começou a entrar na vida de Maria Madalena para nunca mais deixar. E quando, deixa eu te falar, você tem que expulsar todos os diabos da sua vida, assumir Jesus como teu Senhor e Salvador. Jesus tem que entrar na sua vida para nunca mais sair.
Porque a Bíblia diz que se você expulsar os demônios, deixar Jesus entrar, e depois você tira Jesus e coloca os demônios de novo, a Bíblia diz que a sua condição se torna pior do que a primeira. Então é importante que Jesus entre e nunca mais saia. O diabo tem que ir embora para nunca mais voltar. E talvez seja agora, este momento, que você tem que tomar essa decisão de falar: chega desse pecado, chega desse adultério, chega desse roubo, chega dessa mentira, chega dessa fofoca, chega dessa mágoa. Chega de ficar vivendo no pecado do sexo fora do casamento. Chega do orgulho, chega da vaidade, chega da ganância, chega da gula, chega da preguiça, chega. É hora da graça de Deus vencer. Amém. Vamos rezar. Eu sei que nós vamos rezar na missa de novo, mas vamos rezar a oração que Jesus nos ensinou. De pé. Pai nosso que estais nos céus, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.